Continuando no nosso estudo de guarda-corpos, vamos ver uma opção aqui bem rápida de colocar. Reparem nessa escada aqui, a gente criou uma câmera aqui para visualizar 3D9, né, onde congelamos as paredes. E essa escada já foi inserida com corrimãos, né? Vou voltar aqui para a planta de piso do térreo. Existe uma opção aqui dentro de guarda-corpos que é inserir no hospedeiro. Tá? Quando eu clico aqui, eu escolho o tipo de guarda-corpo, eu seleciono o hospedeiro e automaticamente o guarda-corpo é inserido. Tá? Só que aqui nessa escada ela já tem um guarda-corpo, então ela não vai permitir realizar essa operação. Mesmo que eu retire um dos guarda-corpos, essa opção continua não funcionando. Tá, ok? Se eu retirar os dois guarda-corpos, inserir no hospedeiro, e aí ela passa a ser selecionável. Tá, ok? E ele já constrói os dois guarda-corpos. Tá certo? Uma forma bem simples de você adicionar tanto em escadas quanto em rampas, né? Os dois assuntos que a gente vai ver logo em seguida. Mesma coisa aqui, né? Tem uma vista 3D, tem essa rampa. Se eu for guarda-corpo inserir no hospedeiro, ele não vai permitir seleção. Mas se eu apagar os dois guarda-corpos, inserir no hospedeiro, clico aqui na rampa e ele já insere os guarda-corpos dos dois lados simultaneamente. Ok? Voltando aqui para o caso da escada, eu apaguei os corrimãos que eu tinha desenhado nos guarda-corpos e inseri no hospedeiro. O padrão aqui de posicionamento é nos pisos. Ok, mas eu posso inserir também nos banzos. Tá? O que significa isso? Vamos ver a diferença aqui. Eu seleciono a escada, tá? E ele foi colocado aqui, ó, por dentro. Não sei se deu para reparar a diferença. Vou inserir guarda-corpo nos pisos. Olha lá, ele é colocado por dentro aqui da linha. Tá, ok, em cima dos degraus. Vou do Ctrl Z. Se eu der o guarda-corpo, inserir no hospedeiro, nos banzos, ele é feito por fora. Ok, vamos ver na vista 3D9, mas aqui ele ficou até por fora, né? Aqui no caso dentro da parede. Ok, eu teria que ter uma escada preparada para isso. O banzo aqui a gente vai ver com detalhes em escada, mas seria essa parte superior aqui. Quando eu coloquei nos pisos, ele colocou em cima dos degraus. Tá certo? Essa é basicamente a diferença das duas opções. Bem, vejamos agora algumas propriedades dos guarda-corpos. Para fazer um estudo mais minucioso, eu vou desenhar um guarda-corpo qualquer aqui, tá? Na parte frontal da casa. Ok, o tipo continua sendo 90 mm de tubulação. Eu tinha aqui colocado o deslocamento. Vamos voltar aqui para 0 e dar uma olhada na vista 3D. Vamos dar uma estudada nesse guarda-corpo aqui. Eu clico nesse elemento e vou lá ver as propriedades de instância. Quando eu tenho um elemento selecionado, a paleta de propriedades aqui são as propriedades de instância. Diz apenas o nível onde ele está e o deslocamento, que a gente viu na aula anterior. Vou clicar aqui em editar tipo. Eu vou observar aqui as propriedades. Eu deixo o quadro propositalmente um pouco alongado para a gente ver todas as informações relativas. Repare nessa imagem que eu posso desenvolver uma infinidade de tipos de guarda-corpos. Tá, ok? Então a gente precisa para isso estudar quais são os elementos existentes e como definir cada um deles. É o que a gente vai fazer a partir de agora, fazer um estudo bem minucioso de como desenvolver tipos bem personalizados de guarda-corpos. Para isso eu desenho um guarda-corpo qualquer aqui na fachada frontal, tá, da nossa edificação, para a gente fazer um estudo de tipo neles. E eu vou aqui em editar tipo para ver a estrutura dos elementos que existem. Os guarda-corpos são basicamente desenvolvidos a partir de dois tipos de elementos, que são os corrimãos, que são os segmentos horizontais,
e os balaustres, que são os elementos verticais. Aqui na paleta de propriedades, eu vou definir quais são as regras de desenho, de utilização para esses elementos. Para esse guarda-corpo tubular, por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui em estrutura do corrimão. Repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos horizontais, 5 corrimãos. Então, se eu clicar aqui em estrutura do corrimão, editar, eu tenho exatamente, olha, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 corrimãos, né? Então, nesse primeiro quadro, eu vou definir esses elementos horizontais. Primeira coisa, corrimão 1, corrimão 2, corrimão 3, né? O nome, né? Eu poderia inserir, né? Só que antes disso, para não mexer nesse elemento, eu vou duplicar. Então, eu vou chamar de modelo de estudo, só para a gente preservar esse 900 mm de tubulação. Vou chamar ele de modelo de estudo. Então, primeiramente, aqui em estrutura, né, eu poderia inserir um outro elemento, né, onde eu coloco aqui o nome, né, eu posso colocar aqui intermediária, a altura. Aqui eu vou colocar alguma altura aqui de 0,8, a intermediária entre o primeiro lá de cima e o segundo, né? E o deslocamento. O deslocamento é um posicionamento em relação ao eixo de desenho, aquele eixo que a gente desenhou no croquis. Tá, ok? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 0,5, tá? E clicasse aqui em aplicar, por enquanto, reparem que eu estou criando ele deslocado do eixo do corrimão. Então, esse deslocamento ele dá uma variação aqui como um offset em relação à linha de eixo. E geralmente ele seria 0 em elementos tubulares, né? Agora, quando você usar um perfil, que é o que a gente vai ver logo em seguida, se esse perfil estiver encostado num balaustre, no elemento vertical, por exemplo, você teria que dar um deslocamento em relação ao eixo de desenvolvimento, né? Ao eixo desse perfil. Tá, ok? Depois a gente vai ver mais exemplos desse deslocamento, mas entenda como isso, um offset, né? Um afastamento em relação ao eixo de desenho, ao eixo do caminho, do croquis do guarda-corpo que a gente está utilizando. Aqui vamos colocar 0, vamos obedecer ao padrão que está aqui para ficar alinhado com os outros, 0,025. Tá, ok? Um item muito importante é escolher o perfil exatamente que eu vou utilizar, tá, ok? E aí a gente volta naquelas aulas de perfis e eu preciso ter um perfil criado, né? Se eu não tiver esse perfil criado, eu posso ir no editor de família criar e dar um nome para ele e carregar aqui, né, como perfil. Eu preciso já ter esse perfil definido no desenho, carregado, para poder utilizá-lo aqui, tá certo? Eu vou utilizar aqui, reparem que o primeiro corrimão ele utiliza um perfil circular de 40 mm, já os outros são de 30 mm, o superior é um pouco mais espesso, tá, ok? Eu poderia usar aqui, reparem que inclusive eu tenho os perfis, porque perfis eles não são um material específico de arquitetura, são simplesmente perfis que podem ser de madeiras. Então aqui você poderia colocar até um perfil de telhado, um perfil de aresta de laje, tá, ok? Ficaria uma coisa esdrúxula, mas o perfil ele é um elemento de construção, é aquele elemento raiz que eu vou utilizar para montantes de paredes cortina, para telhados, tá, ok? É um elemento básico para a criação de outros elementos arquitetônicos, ok? Eu poderia inclusive usar aqui o perfil retangular 50%, beleza? E finalmente o material, né? Aquela regra, né, de eu clico aqui, marco nos 3 pontinhos e eu posso já aqui definir o material de cada corrimão. E é interessante, né, que eu já defina aqui qual vai ser o material utilizado, ok? É fundamental. Eu clicar em aplicar, ok, e ok.
Tá lá, olha, criou aquele perfil intermediário no corrimão. Então a regra do corrimão ela é relativamente simples. Basta eu definir quantos e quais são o espaçamento entre eles. Bom, no que diz respeito agora ao balaustre, que vão ser os elementos verticais, eu vejo aqui no botão editar que o quadro de diálogo é bem mais complexo. Tá? Mas vamos começar por esse modelo simples. Vamos conhecer os principais elementos. Neste caso aqui, eu tenho apenas um balaustre vertical. Ele é de um modelo único, mas a gente tem outros modelos, como por exemplo esse aqui, ó, que tem elementos verticais principais, né? E ele tem outros elementos acessórios aqui. Esse caso, por exemplo, que tem balaustres maiores e tem outros elementos intermediários. E a gente vai ver já já como criar esses diversos tipos de elementos. Então, neste caso aqui, só para entender como ele funciona, eu tenho balaustre regular, é o nome que ele chamou, posso modificar esse nome, né? Famílias de balaustres. Tá? O balaustre ele é uma família especial que existe exatamente para a criação de corrimãos, né? Tanto individuais, guarda-corpos, como em escadas e rampas. O balaustre é um elemento, tá, que você cria. Lembra, por exemplo, quando a gente fez os telhados, né? Ou quando a gente fez os montantes de parede de cortina. Eu tinha um montante, que era um elemento definido, ele tinha um nome, né? E era baseado em um perfil. Tá? O conceito de balaustre é similar a esse. Beleza? Daqui a pouco a gente vê isso com detalhes. Eu defino aqui também a base, né? Porque aqui, olha, eu tenho apenas 3 níveis, né? Padrão inicial, balaustre, regular e tal. Mas eu posso ter mais de um. E a base, né, me diz aonde que ele é hospedado. Se eu voltar lá naquela imagem, por exemplo, esse corrimão, né, ele está apoiado sobre essa parede, né, sobre esse muro. Esses principais, a base deles está apoiada no próprio hospedeiro. Já esses outros, eles estão apoiados em outros corrimãos. Tá? O mesmo caso desse daqui. Então aqui eu defino a base de cada balaustre. Ok? Olha lá, se ele começa no primeiro, no segundo, no terceiro ou no próprio intermediário. Tá certo? Aqui nesse caso de tubulares, ele sempre vai começar no hospedeiro. No caso de estar hospedado em outro corrimão, eu poderia dar um deslocamento da base também. No caso aqui ele ficaria flutuando. O topo é o corrimão 1, tá? Mas eu poderia selecionar outro como sendo o topo, porque mais uma vez aqui eu só tenho um tipo, né? Eu poderia determinar que alguns desses tipos vão até o corrimão 2 no topo, da mesma forma como eu defini a base, né? Deslocamento da base, aliás, eu mencionei aqui em relação a essa base, né? Eu poderia dizer que a base é esse último corrimão, corrimão 5, mas ele não fica no corrimão 5, ele fica deslocado 5 centímetros acima, né? Talvez seja o caso desse elemento aqui, tá? Pode ser que esses verticais eles passem um pouco, né? Por se tratar de parecido com um arame, né? Uma tela aramada, ele pode passar um pouquinho aqui embaixo do último corrimão, ou ficar um pouquinho flutuante em relação ao penúltimo, enfim. Eu defino o deslocamento, eu defino quem é a base, quem é o topo e qual o deslocamento em relação a essa base, em relação a esse topo. Tá? E aqui a distância do anterior, né? No caso aqui 1 metro do balaustre anterior. Então eu coloquei 1 metro, se eu colocasse aqui 0,5, tá? Ele ficaria de meio metro. Ok? Aplicar, olha lá, ele ficou de meio metro. Beleza? Então são os elementos principais.
Eu vou voltar aqui para a planta do térreo para fazer uma modificação. O corrimão, tá? Eu também posso editar, né? Posso modificar o caminho do corrimão. E é muito importante, né? Que quando você tem uma coisa contínua, vamos supor que aqui fosse um cercado, tá? Eu posso até desenhar um outro corrimão, mas para que eles tenham uma certa harmonia dentro das regras de distribuição dos balaústres, por exemplo, é interessante que ele seja um elemento contínuo. Ok, nós vamos ver isso agora. Então eu posso desenhar um novo, mas o interessante nesse caso seria editar caminho. Então vou pegar uma outra linha aqui, desenhar até aqui, e vou desenhar outra linha daqui até encontrar a parede e vou concluir. Bem, por que eu fiz isso? Vamos voltar lá no 3D. Vou selecionar o guarda-corpo, editar tipo. E aqui em colocação do balaustre, né, vamos lá em editar. Esse elemento que eu defini aqui é o elemento chamado padrão principal. São esses que vão ao longo, né, de todo o guarda-corpo. Tá? Mas eu tenho alguns especiais que são o inicial, o de canto e o final. Tá? Então eu posso definir, normalmente a gente tem isso, né? Balaustres diferenciados nas extremidades e aqui nessa esquina. Ok? Então poderia aqui vir e modificar esse tipo, tá? Por exemplo, quadrado de 25. Tá? Como eu disse há pouco, balaústres são famílias especiais, né, que a gente pode construir ou carregar lá na biblioteca do Revit. Tá? Vou mostrar daqui a pouco que a gente tem balaústres especiais já definidos e alguns outros que a gente pode criar. No poste, né, que a gente chama já poste de canto, eu posso usar um quadrado também. E aqui no final também usar um padrão quadrado. Clique em aplicar. Ok, aplicar ok. Na verdade aqui parece que estava tudo quadrado, né? Vamos editar tipo aqui. Estrutura do balaústre, editar. Aqui eu posso colocar redondo de 25 só para diferenciar. Ok, aplicar ok. Então agora dá para ver melhor, certo? Então editar tipo, colocação do balaústre. Aqui eu coordeno os balaústres, vamos chamar de no meio, né, intermediários, e aqui os especiais que são inicial, final e os de canto, né, quando tem viradas na direção do corrimão. Aqui as mesmas propriedades, né, a base, o topo, deslocamento, né, o espaço, deslocamento entre cada um deles, beleza? São as mesmas propriedades que eu tenho aqui nos balaústres principais. Nesse item abaixo eu vou definir, tá? No caso, por exemplo, padrão de quebra em segmento final, ângulos maiores do que, né, ou nunca. Eu vou fazer alguns exercícios e depois a gente vê com mais calma o que é cada um desses. Se eu colocar, por exemplo, aqui entre os balaústres a distância de, vamos colocar aqui 1,5 m, por exemplo, aplicar, ok, para visualizar de forma mais fácil. Repare que aqui, olha, eu tenho alguns erros aqui, né, que acontecem em função da regra de distribuição que eu criei. Então, como eu coloquei 1,5 m, eu não coloquei uma regra específica, ele pegou a partir do início, né, eu tinha um deslocamento do primeiro balaústre, e aí chegou aqui no final, não deu 1,5 m, né? Visualmente esse guarda-corpo ficou um pouco estranho, né? Quem chegar e olhar a cara fala, pô, esse guarda-corpo tá esquisito, ele não está bem distribuído, né, os balaústres. Então eu posso vir aqui e determinar qual será a regra de divisão, né? No caso, por exemplo, aqui a justificativa, né, que diz respeito a esse elemento. Eu determinei uma distância de 1,5 m no início, né? Se eu colocasse para o final, seria ao contrário, né? Essa sobra viria para cá e essa para cá,
né? Ou se eu colocasse no meio, o que aconteceria se eu colocasse no centro? Aplicar, olha lá, ficou um pouco mais centralizada, um pouco mais bem distribuída. Ele pegou o meio, né, jogou 0,75, né, para um lado e para o outro, 75 centímetros, e aí dividiu de modo que deu uma sobra igual de um lado e do outro. E eu teria a opção aqui de espalhar para caber. Tá? Nesse caso ele abre mão, né, do 1,5 e adota assim, 1,5 é o máximo, mas eu vou distribuir de forma que não fique uma sobra, que fiquem todos iguais. E aqui eu tenho um resultado ainda indesejável, né? Eu não gostaria que tivesse esse tubo flutuante aqui, né? Até porque isso é um pouco difícil de construir, né? O interessante é eu ter um balaustre aqui no final, nos dois finais, né? Por que isso aconteceu? Porque eu deixei o padrão de quebra em nunca, né? Então ele pegou esse elemento como contínuo, todo ele, né? Lembrando que eu desenhei o corrimão, o caminho de croquis, né? Foi um só, e aí ele fez aquela divisão, aquela justificativa, né? Isso seria mais adequado talvez para corrimão circular, tá? Para esse caso é melhor aqui adotar como padrão de quebra cada segmento final, tá? Clique em aplicar, tá? E aí sim ele colocou o perfil de canto, né, que é esse intermediário aqui, né, perfil poste de canto ou balaustre de canto. Ele colocou em cada quebra, em cada virada, né? Eu posso determinar que a quebra seja feita, né, como eu mencionei há pouco, vamos ser um pouco mais específico. A quebra só vai ser feita em ângulos maiores que 30 graus ou que 45 graus. Caso sejam menores que isso, ele não coloca um balaustre naquela quebra e faz uma chicane, né, nos corrimãos, tá ok? Ou nunca, e aí ele fica contínuo a vida inteira obedecendo apenas a regra de comprimento padrão, ok? Aqui eu vou colocar em cada segmento final. Ainda voltando aqui no caso de justificativas, né, se eu tivesse justificativa no início, né, ou seja, eu pego aquele 1,5 m, eu vou clicar aqui em aplicar para ver como é que acontece isso, né, dentro das regras que eu construí. Eu determinei para ele, olha, do primeiro marca 1,5 m e aí vai construindo, o que sobrar sobrou, né? Às vezes isso é interessante, né? Depende da situação arquitetônica. Nesse caso, preenchimento do excesso de comprimento, eu vou dizer exatamente o que fazer aqui quando for diferente de 1,5 m, tá? Eu tenho um padrão truncado, ou eu poderia preencher com balaustres redondos de 20, né, colocando um espaçamento de 10 centímetros. Quando eu clicar em aplicar, ele vai fazer, olha, quando não der 1,5 m, ele vai fazer um padrão de utilizando esses balaustres, né? Se eu volto para nenhum, não faz nenhum preenchimento. Padrão truncado, ainda não consegui decifrar o que seria, ok? Eu vou tentar descobrir, depois eu passo para vocês, beleza? Então, recapitulando, padrão principal são esses balaustres, né, montantes de meio. Padrão de quebra em cada segmento final ou em ângulos maiores do que, ou nunca quebrar, né, ele vai comprimento corrido, né, determina as regras de quebra em ângulos maiores do que, ou nunca, ou cada segmento final, ok? Comprimento padrão reflexo dessa distância do anterior, ok? Repare que eu mudo para 1.5 do Enter, ele muda aqui, ó, o comprimento padrão para 1.5. Justificativa diz respeito à regra de distribuição, né? Centro, espalhar para caber, ele abre mão desse 1,5 m e faz a distribuição, né, até um máximo de 1,5 m. E aqui eu tenho os outros padrões de preenchimento, início, final, né, ou centro. E no caso de não ser justificado, né, como esse padrão é preenchido. Aqui embaixo eu regulo os montantes, né, de início, canto e final.
né? E nesse intermediário aqui eu vou coordenar como utilizar esse padrão em escadas e rampas. Ok? Eu peguei esse tipo aqui, chamei de modelo de estudo, né? E vou aplicar ele, vamos deixar assim, vamos colocar ele aqui como espalhar para caber, aplicar e ok. E vamos ver como isso acontece, por exemplo, numa escada, se eu for utilizar esse elemento. Para fazer esse teste de uma forma mais visível, eu vou copiar essa escada aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou copiar essa escada aqui para fora, né? E eu vou colocar corrimão, né? Colocar um guarda-corpo, né? Inserir no hospedeiro, aqui ele aceita a escada, eu vou escolher aqui esse tipo modelo de estudo e coloquei aqui, apliquei na escada. Voltando lá no editar tipo, diminuir um pouquinho esse quadro aqui. Na colocação de balaustre, tá? Essa área aqui diz respeito exatamente à utilização dos guarda-corpos em hospedeiros, né? No caso aqui, escadas particularmente, né? Aqui ele está obedecendo, como isso aqui não está habilitado, ele está obedecendo a regra original, né? Por exemplo, justificativa, se eu colocar centro aqui e aplicar, né, ele vai obedecer a regra de distribuição, ok? Padrão de quebra, cada segmento final, a mesma coisa, né? Agora, se eu colocar utilizar balaustres por degraus na escada, tá? Por exemplo, aqui balaustre por degrau, um balaustre por degrau, quando eu clicar em aplicar, tá? Ele vai abrir mão dessa regra aqui de 1,5 m, tá? De justificativa, de centralização, e vai obedecer essa regra de hospedagem, tá, ok? E a família de balaustres, no caso aqui, por degrau, eu também posso abrir mão dela e colocar o redondo de 20 milímetros, tá, ok? Para essa distribuição, quer dizer, uma modificação na família original para se adaptar ao elemento escadas, ok? Bem, então esses são os elementos principais para a construção de corrimãos. Na próxima aula a gente vê mais alguns itens específicos e algumas situações especiais, ok? Então, até a próxima.